Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista. Há 24 anos tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e eu direciono, eu oriento os dentistas a alcançarem um faturamento de R$25 mil todos os meses por cadeira odontológica nos seus consultórios, nas suas clínicas. Vim falar aqui com vocês hoje sobre o aumento de EPIs. Eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente ontem e hoje, sobre isso. Aumento de EPIs, o que é que eu faço, né? Tá mais caro, tá custando mais para mim, o meu custo subiu, o que é que eu vou fazer? Se a gente está com um custo maior, é preciso sim aumentar o faturamento. Claro, porque senão isso vai consumir todo o lucro que o dentista tem, né? Se não aumentarmos o nosso faturamento, a nossa receita, o quanto entra, tá? Agora, é simplesmente ir lá na tabela e subir o valor de tabela? Será que é simples assim? Será que é simplesmente sair do convênio, parar de atender convênio? Será que é simples assim? Será que é isso que vai resolver? Porque eu vejo que muitos dentistas já têm dificuldades em atrair pacientes para a sua agenda. Então muitos já têm agenda ociosa, estão precisando captar novos pacientes. Se simplesmente aumentam o valor da sua tabela, provavelmente isso não vai fazer nenhuma diferença. Pode até espantar alguns pacientes, se essa for uma ação isolada, e não trazer, na verdade, trazer um resultado até negativo, um resultado contrário àquilo que você espera. Um outro ponto aqui é um tempo maior de cadeira. Tem precisado nesse momento, e isso ainda eu acredito que vai demorar uns meses para a gente ir voltando, ao atendimento normal. Levar um tempo maior com aquele paciente, atender num tempo maior, espaçar mais os pacientes. Isso também aumenta o custo no consultório. Mas e aí? Qual é a solução? Simplesmente sair dos convênios depende de cada realidade. Se o dentista tiver um atendimento de pacientes particulares que supra essa perda dos convênios, ok. Agora, se não, isso pode ser um problema maior ainda, você pode criar um problema maior para você. Então, a questão sempre foi, e nesse momento é mais ainda, aprender a valorizar aquilo que você faz, aquilo que você tem. Primeiro, aprender a trazer mais pacientes para o seu atendimento. Então, Carla, eu atendo muito paciente de convênio, o que eu faço? Precisa aprender a atrair os pacientes particulares, é claro, E aí, ainda mais nesse momento. Aprender a atrair os pacientes certos, aqueles que você quer no seu atendimento. Aprender a trabalhar dentro do seu consultório, do seu atendimento, com a maior produtividade possível, E isso é fundamental para quem quer chegar no seu 25 em 1. Então, o 25 em 1 é justamente o caminho para o dentista crescer o seu faturamento, vai aumentando o seu faturamento. E existem várias estratégias que devem ser colocadas em prática juntas para trazer esse resultado. Então, quando um cirurgião dentista fala assim para mim, simplesmente, eu vou parar de atender convênio e eu vou subir o preço da minha tabela, eu fico pensando, puxa, isso pode funcionar, mas depende do tipo de atendimento que está acontecendo ali, depende de cada realidade. Tem dentistas que podem aproveitar, quem tem muito atendimento de convênio, aprender a trazer o paciente que tem convênio para tratamentos particulares. Existem estratégias para isso. Aprender a trabalhar ali no seu atendimento com o paciente que tem convênio para ser lucrativo. Aprender a atrair o paciente certo e aprender a fechar tratamentos com ele. Existem 3 pilares para se chegar no 25 em 1. É a atração, é o fechamento, que é a venda, que é fechar o tratamento, que é iniciar, você trazer o paciente para dentro do seu tratamento, para realmente ele se tornar o seu paciente, o seu cliente, e o tratamento em si.
O tratamento é a técnica odontológica, é o tratamento, é a realização daquela reabilitação oral, é a realização daquele tratamento ortodôntico. Então eu sempre considero que os meus alunos, que os dentistas, têm uma técnica ótima, né, que realizam o tratamento com excelência. Sim, até porque o dentista sempre busca isso. É uma habilidade que ele traz, que ele aprende ali durante 4, 5 anos na graduação e traz por toda a vida. Durante toda a vida ele busca esse crescimento profissional. Então a excelência do tratamento é importantíssima, mas eu já considero que é um pilar forte para o dentista, porque se não for, precisa ser. Agora, atração de pacientes, e eu gosto mais de falar de atração de pacientes ao invés de captar pacientes, né? Atrair pacientes para o seu atendimento, atrair para o ambiente do seu consultório, da sua clínica, né? É mais interessante, é mais efetivo do que captar o paciente. Então você organiza tudo, a sua divulgação e todo o seu atendimento de forma a atrair as pessoas. É como se você preparasse um jardim para ter sempre borboletas coloridas ali no seu jardim e você desfrutar daquela beleza das borboletas. É muito mais interessante do que você caçar as borboletas e prender numa caixa de vidro e você desfrutar das borboletas presas. Então, fazer um jardim, fazer do seu consultório, da sua clínica, do seu atendimento, mesmo que você não tenha consultório próprio, tá? Você fazer do seu atendimento um jardim para atrair os clientes, para atrair as borboletas, isso sim é eficiente. E é isso que eu direciono dentro do curso Dentista Referência. Então, atrair o paciente certo, como, Carla? Onde, Carla? Existem vários canais para atrair paciente para o seu consultório. Vários canais de divulgação. Como divulgar, Carla? Nossa, o Conselho de Ética não deixa, nosso Código de Ética não deixa, porque tem o CRO. Então, a gente conversa sobre tudo isso com os alunos. O que é que pode, o que é que não pode, o que é que a gente deve fazer, o que não deveria fazer, né? Como fazer um post de acordo com o nosso código de ética, como é que tem que ser um vídeo, o que pode ser falado, o que não pode, né? Então, é importante a gente conhecer isso. E onde fazer uma divulgação? Existem vários canais, existem as redes sociais, sim, né? E eu direciono como ter resultado através das redes sociais. Existem canais também offline, né? Existe o Google, que é um canal de busca, tá? Existem meios como parcerias, por exemplo, offline, que você pode realmente ter um sucesso, um resultado rápido, se acertar na parceria. Eu fiz parcerias durante muitos anos, lá no meu começo, eu comecei com parcerias. Nem existia internet, nem tinha redes sociais. Comecei lá fazendo parcerias com outros cirurgiões dentistas, com profissionais da área da saúde, cirurgiões dentistas, então aí médicos pediatras, médicos na área de endocrinologia infantil. Então eu entendi, eu fui buscando, né? Ninguém me direcionou na época, mas eu busquei onde é que estava o meu público. E ter um direcionamento para isso faz a gente economizar o quê? Tempo, né? Eu perdi lá atrás muito tempo e dinheiro investindo em ações sem resultado, não sabia muito bem como fazer, onde fazer, o que fazer, né? Que forma era mais efetiva, né? E hoje eu faço isso aqui na minha rede de clínicas, né, para atrair pacientes para nós e também compartilho isso com os dentistas que querem aprender, com os dentistas que não são só curiosos, apenas curiosos, que simplesmente se comprometem, né, e que colocam em prática aquilo que aprendem. É aprender e colocar em prática, aprender e colocar em prática. E o resultado vem. E você aparecer lá. E não é aparecer de qualquer forma. Precisa aparecer com a comunicação que vai
atrair a atenção daquele público. Então, o que eu falo? O que eu quero dizer com isso? Que se eu falo com adolescentes, é diferente, é uma linguagem diferente. Para eu atrair a atenção de um adolescente nas redes sociais ou onde quer que ele esteja, mas hoje ele está só nas redes sociais praticamente, no online, né? É diferente de se comunicar com alguém aí com mais de 40 anos de idade. É diferente, a linguagem é diferente, a forma de você falar, de você escrever. É preciso entender onde está o seu público, como se comunicar com ele. Né? Isso é atração. Aí depois ele entra em contato, ele vem para o seu consultório. E para ele se tornar cliente, para ele se tornar efetivamente um paciente, ou um cliente, né? Você precisa ser eficiente em fechar tratamentos. E hoje eu conversei com uma aluna nova e ela disse que o principal problema dela e da sócia é fechar tratamentos no consultório. Os pacientes até chegam, mas a eficiência em fechar tratamentos é pequena. Precisa dar desconto, muito desconto. Muitas vezes o paciente vai embora, fala que vai pensar e não volta. Então, é importantíssimo aprender técnicas, estratégias para se fechar um tratamento com eficiência, ou seja, aumentar muito a sua conversão, em transformar consultas em tratamentos fechados. Se não fecha o tratamento, não adianta investir em divulgação. Porque o que conta mesmo é ali na hora do olho no olho, que é a hora da consulta. Ah, Carla, mas eu sou tímido, eu sou calado, eu não sou muito assim de falar, de me comunicar, eu não sei fazer esse tipo de coisa. O tratamento odontológico, assim como qualquer tratamento aí na área médica, na área da saúde, ele é intangível, né? As pessoas precisam acreditar em você, precisam acreditar que você é capaz de realizar aquele tipo de tratamento. Elas precisam acreditar que vão ter um resultado X daquele tratamento. Elas precisam confiar em você, fazerem o pagamento, ou seja, fechar o tratamento, e depois disso é que elas vão receber o tratamento. Então, é preciso, primeiro, antes de tudo, saber se comunicar de uma forma a gerar confiança, conexão, credibilidade. E isso não é intuitivo do dentista ou da grande maioria dos dentistas. Vamos colocar aqui, talvez mais do que 90% dos dentistas não façam isso intuitivamente. Né? E mesmo os que são intuitivos ainda podem melhorar ainda mais se entenderem, de repente, um ou outro elemento que podem agregar à sua consulta e melhorar ainda mais seus resultados, até antes de começar o tratamento. É por aquela conversa, por aquela consulta de fechamento, por todos os esclarecimentos que você deu. Mas como os esclarecimentos, Carla? Numa ordem, numa sequência, existe uma sequência para isso. Ontem eu até coloquei lá no meu canal do Telegram, coloquei lá uma imagem de uma carroça na frente dos cavalos. Uma carroça puxando o cavalo. E o que é aquilo? E eu coloquei ali que é por isso que muitos dentistas não chegam no seu 25 em 1, porque colocam a carroça na frente do cavalo. E o que eu quis dizer com aquilo? E eu gravei um áudio sobre aquilo. Um dos pontos, eu falei sobre 2 aspectos, um dos aspectos, um aspecto importantíssimo, é não saber o momento exato de falar, por exemplo, o valor do tratamento. Então, colocar a carroça na frente dos cavalos é não entender como deve ser uma sequência de informações ali importantes durante uma consulta para transformar, para trazer aquele potencial paciente num paciente efetivamente. Ou seja, ele fechando a consulta, ele fechando o tratamento, ele dando um sim para você, ele realizando o pagamento pelo tratamento como vocês combinaram. E aí colocar a carroça na frente do cavalo é simplesmente quando o paciente chega e já pergunta o valor, o preço, quanto vai custar. Se você já responder,
né? E muitos dentistas fazem isso. Você está colocando a carroça na frente dos cavalos. Tá? Então existe uma sequência, e aí como conduzir essa consulta de uma forma eficiente, persuasiva do bem, tá? Então persuadir, convencer, se fazer entender. Convencer não é uma boa palavra, mas se fazer entender pelo paciente. É ele entender 100% tudo que ele vai receber, como a vida dele vai ser transformada, para ele perceber que pode confiar em você, porque outro ponto importante é você se fazer entender pelo paciente de que aquele tratamento é muito importante, mas ele não confiar em você. Se você não trouxer confiança e credibilidade na sua capacidade, na sua competência para realizar aquele tratamento, você até consegue convencer o paciente. Ele sai do seu consultório convencido, ele acreditando, né? Acreditando realmente que ele precisa fazer aquele tratamento. Só que daí não mais com você, né? Não necessariamente com você. E é nesse momento que alguns pacientes procuram outro profissional para realizar o tratamento, ou seja, não volta mais no seu consultório, na sua clínica, e quando você entra em contato, às vezes ele fala que já fez o tratamento num outro lugar, né? Se ele for bem sincero, tá? Então é muito importante entender como fechar o tratamento no consultório. E aí eu digo, independe se o paciente é particular ou se o paciente vem de convênio. Porque o dentista que tem já uma clientela boa, uma clientela fiel de pacientes que tem convênio, pode sim, claro, como oferecer outros tipos de tratamento para aquelas pessoas, tá? E é possível de uma forma muito simples fazer isso. E isso aumenta o valor recebido aí por paciente, e isso te coloca na direção de alcançar o seu 25 em 1. Então, o 25 em 1 é o quê? Atrair paciente certo, saber divulgar e aparecer para as pessoas certas, no lugar certo, com a comunicação adequada ali, senão não adianta, e arrumar a casa dentro, né? Arrumar o seu atendimento para que ele goste, todos os pontos de contato seu com o paciente devem ser observados, e na hora de fechar o tratamento tem que ser eficiente. E quando eu digo mais, quando você acerta no seu marketing ali, na sua divulgação, no seu atendimento ali na recepção, vai facilitando, vai ficando cada vez mais tranquilo, mais fácil de fechar o tratamento lá dentro da sala clínica. Isso é fato, né? A gente observa e os alunos também falam isso para mim. Carla, nossa, eu fiz uma divulgação assim, o paciente que viu essa divulgação parecia até que já me conhecia, né? Eu nunca tinha visto antes, era uma primeira consulta, e ele já veio decidido a fazer o tratamento comigo e queria fazer comigo. Tá? Então são dois pontos importantíssimos. E dentro de fechar tratamentos, existem novos tratamentos, existem as ações pós-venda. Tá? Então, como a gente está falando aqui de como aumentar o seu faturamento, de como caminhar em direção ao 25 em 1, como alcançar esse faturamento de R$25 mil por cadeira odontológica todos os meses no seu consultório. Seja um consultório pequeno, com um equipo, com 2 ou uma clínica maior. É o quê? Atrair o paciente certo, fechar mais tratamentos. E vocês já têm, né, uma lista de pacientes, vocês já têm um cadastro de pacientes. Então, fazer ações de pós-venda, fazer ações de relacionamento com essa lista e trazer esses pacientes de volta, nossa, é muito, muito tranquilo. E aí, o que é que eu quero fechar aqui nesse tema de hoje, que é: Carla, o meu custo subiu, o que eu faço, né? Na verdade, você fortalecer 2 pilares do seu atendimento, do seu consultório, da sua clínica, né? Mesmo o dentista que atende em clínica, que não tem um consultório próprio, que é a divulgação. Sim, e esse dentista também pode fazer,
né, para ele começar a ser visto como uma autoridade, como uma referência no nome dele, né, e os pacientes procurarem por ele dentro da clínica, certo? Inclusive quem tem clínica e trabalha com outros profissionais, eu tenho falado com vários dentistas, né, que tem clínica, que tem 2, 3 ou mais cadeiras no seu consultório. É fundamental que os dentistas da sua equipe, né, os dentistas parceiros ali, aprendam como ser uma referência para os pacientes da clínica. Isso transforma o faturamento da sua clínica.